E hoje, ao meio-dia, um evento estimulou minhas emoções, sistema límbico. E as emoções superaram a mente. Uma surpresa que fizeram para mim, e eu peço que não façam outra, senão o meu coração não vai aguentar. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho. Obrigado mesmo. Nós tínhamos terminado aqui, terminado não, parado aqui, né? Deixa eu ver aqui, acho que é para lá que eu tenho que fazer. Liga. Aí. Vamos ver onde nós paramos ali. Música rock, esse aí. Ok. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, eu vou recapitular pequenas coisas, porque a repetição é uma das regras do aprendizado. É isso aí. Então, nós estávamos falando sobre ritmo, né? Eu dei um exemplo ali de harmonia, de melodia, e aí o ritmo. Nossos ritmos biológicos têm sempre acentuação no primeiro tempo. Quando essa acentuação é deslocada para qualquer um dos outros, então o ritmo está deslocado. Se esse ritmo é dado pelos instrumentos que acompanham ali, a síncope é no ritmo, então chama-se ritmo sincopado, ou deslocado. Geralmente é no segundo tempo, tá? Às vezes pode ser segundo e quarto tempo. Quando o deslocamento ocorre na melodia e não no acompanhamento, esse deslocamento da acentuação chama-se síncope. E, às vezes, acontece de a melodia e as letras que a gente está cantando, elas não estão na mesma acentuação. E aí eu disse para vocês, né? Se nós formos cantar lâmpada, essa acentuação de lâmpada, essa primeira sílaba tem que ser no primeiro tempo. Tem de ser no tempo tônico da música. Toda letra deve ser assim. Quando a tônica da palavra não está junto com a tônica da música, há um deslocamento do ritmo. Há uma discordância entre a acentuação da música e a acentuação da letra. Isso também é uma síncope. Todo deslocamento. No nosso coração, por exemplo, quando ele sai do ritmo, chama-se arritmia, disse síncope. Disse, ou chama-se síncope. Então, na música, toda vez que o ritmo está deslocado, é uma síncope. Tanto o ritmo sincopado quanto a síncope têm os mesmos efeitos no organismo. Então, o que acontece? Possivelmente, quando iniciaram, não sei qual foi o autor da síncope na música, mas ele viu que dava um efeito diferente no corpo, dava um prazer. Então, eu vou, de vez em quando, eu vou colocar uma síncope ali. Por essa novidade, né? Então, tudo que é novo libera hormônio, principalmente noradrenalina, da novidade. Vocês que têm filhos, adolescentes e jovens, eles gostam de novidade. Por quê? Porque aumenta a liberação de noradrenalina e estimula a amígdala, o corpo amigdaloide, que é o botão de disparo das emoções. E aquilo dá prazer, e ele quer repetir. E depois ele quer um feito maior, porque aqui ele já não está dando o mesmo prazer. Então ele vai para alguma coisa mais, que seja mais, como é que eu posso dizer, não digo mais intenso, mas que seja novo, né, para ele. Aquilo ele já fez antes, então algo novo, outra coisa.
O que eu vou mostrar aqui, irmãos, depois disso aí, né, é que esses hormônios, quando demasiados, quando em nível muito alto, eles produzem uma substância semelhante, ou tem um efeito semelhante a uma droga, que causa vício. Não sei se vocês já ouviram muitas pessoas dizer, sou viciado em adrenalina. Ou seja, em esportes radicais, em coisas radicais. Tá? O que tem aqui, ó, eu fiz um pequeno síntese. Se elas estão nos mesmos ritmos biológicos, sim, né, sincronizados com os nossos ritmos, é bom para o organismo, é saudável para o organismo. Seja a música sacra, seja a música erudita, seja a música clássica, seja a música romântica. Ele não é dissonante. Então, com os tons, nós fazemos a consonância e isso torna-se agradável ao ouvido. A dissonância é desagradável. Aqui nós temos, se for ruído, só o ruído já é ruim para o organismo. Se ele for ainda associado ao ritmo, ali diz assincrônico, né, mas discordante, diferente dos nossos ritmos, quanto mais discordante e mais ruído, mais prejudicial ao nosso organismo. Por isso está em cima, está escrito lá ruim lá em cima. Tá? Se o ruído ainda colocar a dissonância, aí se torna, além de ruim, desagradável. Um tom, se for dissonante, pode ser agradável, e um tom, a música, no ritmo sincopado, também é ruim para o organismo. Tá? Muito bem, vamos ver se eu acho ali o que eu falei para vocês. Tem muita coisa aqui que eu estou falando e já não preciso nós lermos aqui. Aqui, ó. Aqui está falando sobre emoções, tá? Isso aqui, ó, é o conjunto de estímulos elétricos que entram no nosso sistema nervoso, no sistema límbico, no caso, né, que controla as emoções. Então, está ali, ó. Se o padrão, tá, que chega ao sistema límbico de estímulos elétricos forem 9,8 segundos, provoca reverência. Se chegar em 8,2 segundos, amargura. 7,4, amor. 5,2, alegria. 4,9, impulso sexual. 4,2, raiva. Essa é a frequência, ou seja, com que chega esses estímulos elétricos ao sistema nervoso. Então, está escrito aqui, ó, por isso as emoções de alegria e raiva, ou reverência e alegria, não podem ser expressas simultaneamente. Ou é uma, ou é outra. Cientificamente, essa é a razão por que a música de funeral é lenta e a música para a alegria é mais rápida. Então, assim, irmãos, muitas vezes nós estamos cantando, pode acontecer, né? E nós começar a cantar um hino muito lento. E essa lentidão leva ao quê aqui, ó? Ó. O que diz aqui? A funeral é lenta. Então, nós podemos fazer uma música tornar-se mais alegre, ou seja, que o nosso sistema nervoso entenda como mais alegre, se nós aumentarmos a velocidade dela, o andamento dela. Entendido isso? Vou dar um exemplo, então. Todo mundo olhou para mim, parece que não entendeu. Seja o coração alegre. Está alegre? Entenderam? Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor. Entenderam? Essa velocidade com que nós, esses estímulos elétricos provocados pela música, chegam ao cérebro, ele vai interpretar isso como mais alegre. Não precisamos
de nenhum outro instrumento e de nenhum outro artifício para tornar a música alegre. É só aumentar um pouco o andamento. Tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Eu falei na adrenalina, né? Então vamos lá. Em que situação, numa música, na música, pode liberar adrenalina e noradrenalina? Volume alto, ruído, como tambores, bateria, ritmo sincopado. Isso tudo tem que tipo de música, irmãos? Altura, ritmo sincopado e bateria. Rock. Será que é por acaso que os cantores de rock também usam drogas? Nós estamos cansados de ouvir isso. Morreu o roqueiro lá por overdose. O que acontece? As drogas exigem mais, e aí rock. E o rock exige mais, então drogas. Quando nós permitimos, em qualquer tipo de música, colocar esse ritmo sincopado, nós estamos drogando os ouvintes. Você seria capaz de dar droga para o seu filho? Então, cuidado com a música que estão escutando. Olha lá, ó. O estresse provocado pela exposição à música intensa e monótona. Irmãos, essa música monótona nem precisa de ritmo, pode ser só na melodia. Monotonia, varia muito pouco a melodia, varia muito pouco, tá quase nas mesmas notas, é monotonia. Então vamos lá. O estresse provocado pela exposição à música intensa e monótona, como no concerto de rock. O que é monótono no concerto de rock? É a melodia ou é o ritmo? É o ritmo. É sempre do mesmo jeito. E fortalecido pela bateria. A bateria foi criada para tocar rock. Quando vocês ouvirem alguém dizer assim, não, mas bem tocada, quanto melhor for tocada, mais rock é. Porque ela foi criada. Como as enzimas... aqui, ó. Então, esse ritmo sincopado, né, prolongado, induz a produção de quantidade excessiva de adrenalina, que é o hormônio, né? Como as enzimas não são capazes de quebrar esse excesso de adrenalina, uma parte da adrenalina se transforma num metabólito chamado adrenocromo. A molécula quebrada, ela forma um pedaço que se chama adrenocromo. Esse metabólito chamado adrenocromo é uma droga psicodélica semelhante ao LSD, a mescalina e a semelhante. É por isso que são viciados em adrenalina. E esse ritmo do rock, sendo tocado em qualquer lugar, com qualquer letra, a letra ou o local não inibe o efeito. Fica claro isso, irmãos? Se eu colocar uma letra, o nome de Jesus não vai santificar ou inibir o efeito desse ritmo. Pelo contrário, usar esse ritmo com o nome de Jesus é profanar o nome de Deus. É esse efeito que tem. Muito bem. Eu estou passando vários ali, porque muitos daqueles eu estou falando para vocês, então não precisa eu lê-la. Tá? Ali, irmãos, nós vamos ver agora
Alguém pode estar pensando, mas será que a música tem o mesmo efeito das drogas? Vou fazer uma pergunta para vocês. Tanto para jovens há menos tempo, como a jovens há mais tempo. Mas os jovens há mais tempo vão se lembrar disso. Qual o instrumento que hoje é pedido para ser usado nas igrejas? Qual o instrumento? É piano? É violino, que todo mundo quer que tenha na igreja? Qual, irmãos? Hã? Bateria. Por quê? Por que não se pede piano? Por que não pede violino? Por que não se pede trompete? Por que se pede bateria? Pelo efeito viciante que tem. 2 jovens em lugares diferentes, depois da minha palestra, vieram até mim e disseram: professor, eu estou viciado com esse ritmo. O que fazer agora? Como é que ele se viciou? Não foi na igreja. Foi escutando as músicas em casa, ou na escola, ou aonde. E aí ele sente necessidade disso, tem dependência disso. E ele quer ouvir mais. E aí ele chega na igreja, que tipo de ritmo ele quer? E infelizmente nossos líderes dizem: vamos dar aos jovens o que eles querem. Onde na Bíblia está escrito isso? Nós vimos que a adoração é para quem, irmãos? Centralizada totalmente em Deus. Eu aprendi que comprava um sapato, a mãe dizia: esse sapato é para usar na igreja. É o melhor que tu tem. Guarda para a igreja. Agora eu vou comprar uma roupa, uma calça. Na época que eu era jovem, a gente usava muitas vezes a mesma calça. Rasgava e a gente remendava. A gente não, a mãe remendava e tal. E aí comprava uma roupa nova. A gente já sabia que era para o sábado, é para Deus, o melhor é para Deus. Agora, esse ritmo torna a música na pior música para o nosso organismo. Como que nós vamos oferecer a Deus a pior música, com o pior efeito? Porque o jovem gosta. O jovem está viciado. E eles vieram para mim: e agora, professor, como é que faz? Eu pensei assim: se eu tiver um tumor na mão, e o médico vier falar, e eu disser para ele assim: doutor, o senhor corta um pouquinho hoje, só um pouquinho. Eu vou voltar para casa. Amanhã eu volto, o senhor corta mais um pouquinho. Outro dia o senhor volta mais um pouquinho. Ou é melhor eu dizer para ele: arranca tudo de uma vez só? O que vocês acham? Hã? Eu disse para eles: tolerância zero para esse tipo de música. Está provado ali, nem vou ler para vocês. Crise de abstinência. Você sabe o que é crise de abstinência? Quando alguém não recebe a sua droga, ele fica em estado pior do que quando estava com a droga. Ele sua, ele faz qualquer coisa, ele bate, ele rasga, ele grita, porque ele quer a droga. Essa música causa, esse ritmo da música, causa a mesma síndrome de abstinência. Isso está provado que é viciante. Então é por isso que o jovem quer a bateria. E se nós líderes dissermos, nós estamos fazendo o que com eles? Alimentando o seu vício. Qual é a causa desse vício? É a inibição da mente. Ellen White diz: Satanás sabe que órgãos excitar para inibir a mente. Agora nós sabemos: sistema límbico, emoções.
inibe a mente. Onde o Espírito Santo age? Na nossa mente, na nossa consciência. Ali que a gente consegue discernir entre o certo e o errado. Se ela estiver inibida, o que acontece num concerto de rock? Eu nunca fui lá, mas eu sei o que acontece. Eles entram num transe pelo ritmo da música, que o que os cantores disserem lá para eles fazerem, eles fazem. E ali acontece de tudo, menos adoração a Deus. Eles usam drogas, eles brigam a violência, eles fazem sexo. É suficiente, né? Como usar esse mesmo ritmo para adoração a Deus, irmãos? Como? Existe um outro ritmo usado? Existe para se usar, que não causa esses efeitos. A maioria das músicas dos inários, né? Até a maioria dos hinos do inário adventista, não tem esse ritmo. Então, esse ritmo não deve ser usado em lugar nenhum. E aí me perguntaram, e na academia? E, infelizmente, quando nós vamos para a academia, eles colocam lá esse ritmo e ainda a altura. Provoca armazenamento de energia nos músculos para a gente fazer os movimentos, mas também inibe a mente e pode provocar vício. Primeiro a gente sente estresse, bastante, se incomoda. Daqui um pouco a gente não está se incomodando tanto. E mais um tempo a gente já está sentindo falta. Esse é o perigo desse tipo de música em qualquer lugar. Alguém pode perguntar, e a criança dentro do útero? Sofre os mesmos efeitos de qualquer tipo de música. Se a mãe ou o pai cantam para a criança enquanto está lá no útero, quando ela nascer e estiver acordada, ela vai ouvir aquela mesma e ela vai ficar bem calma. A música de ninar. Em filhos dependentes de álcool, que a mãe é dependente de álcool, enquanto ela está na gestação, ela continua ingerindo álcool, a criança nasce, começa a chorar e não para de chorar. O que a enfermeira faz? Qual é o histórico da mãe? É dependente de álcool. Então pega um algodãozinho, molha no álcool, dá para a criança cheirar, ela se acalma. A criança está viciada como a mãe. Então, se esse tipo de música for tocado com a gestante, a criança vai começar a se viciar igualzinho. Porque os hormônios, todos que circulam na mãe, todos passam pela criança. Tá? Ali está, ó. Eu mostrei alguns núcleos no tronco cerebral para vocês, e aqui está o nome de um deles, ó. Esse libera noradrenalina, tá? Se chama locus coeruleus. São núcleos azuis que tem logo abaixo do sistema límbico, chamado tronco cerebral, tá? Ó, localizados na ponte, que é uma parte do tronco cerebral, e secretam noradrenalina para todas as partes do sistema nervoso central. Vamos ver se vai aparecer aqui a figura dele. Aí, ó. Está aqui, ó. Tá? Esses são os núcleos. E essas flechinhas aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, está mandando neurônios para todas as partes do cérebro. Então, a noradrenalina, uma vez que aqueles núcleos são estimulados, ó, regulação da atenção, do ciclo sono-vigília, do aprendizado, na memória, mas ansiedade, dor, humor, euforia, depressão,
é fortemente ativada por estímulos novos, como eu falei para vocês, e as anfetaminas e a cocaína têm efeito de aumentar a noradrenalina na fenda sináptica. Então, o neurotransmissor é necessário. Mas se ele for estimulado esses núcleos e liberar por muito tempo, ou muitas vezes seguido, mesmo que seja por pouco tempo, ele vai induzir esses efeitos como ansiedade, tá? Depressão, euforia, estresse, e forma adrenocromo, né? Que é uma substância com ação semelhante às drogas. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, a audição é o sentido que influencia a maior parte do nosso corpo, do nosso cérebro. Maior parte do nosso cérebro. A música alcança locais do cérebro que nenhum outro sentido alcança. Lúcifer era o que no céu? Líder da música. Ele caiu, mas não perdeu a sua habilidade e o seu conhecimento. Ellen White diz, ele sabe quais partes do sistema nervoso ele estimular para o indivíduo ficar viciado, para ele não querer adorar, ele não quer ler a Bíblia, ele não quer nada com adoração. Porque o Espírito Santo age na mente e a mente está inibida, devido a essas atividades. Vamos ver aqui, ó. Esse eu já falei. Outros núcleos que tem ali. Todos esses núcleos que eu falar são estimulados quando nós ouvimos música. Se ela for concordante com os nossos ritmos, são os efeitos bons que vai produzir. Mas se ela for tocada com um ritmo discordante e ainda com instrumentos, né, como tambores, alguém falou em carrom, ele tem uma intensidade menor que a bateria, mas também produz ruído e barulho igual, aumenta mais esses efeitos. Aqui está um outro núcleo. Ó. Esse secreta dopamina. Ó. Tá? Qual é a função? Sistema de recompensa. O que é sistema de recompensa? Toda vez que a dopamina alcança esses núcleos, nós sentimos prazer. Alguém aqui já experimentou fumar cigarro, cocaína? Cocaína não. A substância do cigarro ali, viciante, uma delas, nicotina. Alguém já experimentou? Quando não era adventista nem crente? Vou melhorar a pergunta. Já experimentaram? A nicotina é amarga, não é gostosa. Eu, quando jovem, há bem menos tempo, a gente quando jovem quer experimentar de tudo, né? Eu experimentei o cigarro. Não é gostoso. E por que a turma continua fumando? Porque tem um elemento viciante, é ruim, mas vicia. Quem experimentou cachaça, por exemplo? Eu já experimentei cachaça. Eu não gostei do gosto. E por que tem muita gente que não para de beber cachaça? Embora não seja gostoso nem agradável, pelo efeito que ela tem. E ela vicia. Então, esse prazer dado pelas drogas não é conforto, alegria. Não, é a necessidade de sentir aquele prazer novamente. Mesmo que seja ruim, no gosto. Acho que essas drogas aí, eu nunca experimentei e nem quero. Cocaína e outras coisas. Acho que também são muito amargas. Mas por que a turma continua usando? Porque causa vício. E aí, nós que somos jovens há mais tempo, puxa vida, eu escutei isso ainda aqui, alguém dizer,
Quando eu saí da igreja, era música sacra. Quando eu voltei, a música estava totalmente mudada. O ritmo igualzinho com o que eu estava escutando lá fora. Que diferença! Vocês, jovens há menos tempo, que nasceram depois de 1990, não tiveram o privilégio que nós tivemos de toda a música tocada na igreja era música sacra. Não se tinha dúvida, não precisava perguntar para ninguém. Os pastores não permitiam que músicos trocassem o ritmo da música. Os pastores tinham ascensão sobre os músicos. Hoje, inverteu. Os músicos têm ascensão sobre os pastores. E aí os músicos fazem o que querem, e os pastores acham que eles estão fazendo tudo certo. Mas nós, membros, não somos robôs. Nós, membros, não somos pau-mandado. Nós, membros, nós somos obedientes a um Deus que fez todas as coisas e que dá explicação para todas as coisas àqueles que creem. E nós precisamos saber discernir entre o certo e o errado em todos os momentos. Em casa, na igreja, no trabalho, em todos os locais. É isso que nós ouvimos na Bíblia. Paulo foi o maior evangelista. E ele, quando estava na igreja, se não falha a memória de Corinto, ou uma das outras, ele disse assim, ó, os bereanos fazem o que é correto. Tudo o que eu falo, eles vão conferir na Bíblia. Se era preciso fazer isso com Paulo, imagina comigo ou com todos nós hoje. Irmãos, aquilo que eu falar, que não está de acordo com a Bíblia, com o Espírito de profecia, não precisa seguir. Se vocês acharem, não está na Bíblia, não está de acordo com o Espírito de profecia, mesmo que eu tenha doutorado, não façam, não sigam. Eu só sou exemplo para vocês naquilo que eu sigo, os princípios de Deus, os princípios bíblicos. Só copiem esses. Se é que você, como igual a mim, quer continuar adorando a Deus corretamente, eternamente. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui é o outro núcleo. Aquelas flechinhas que vão para todos os lugares, tudo que estimula esses núcleos faz com que a dopamina, aqui é o sistema límbico, e a dopamina também age lá no córtex pré-frontal, em muitos locais. Dá prazer. E aí quer sentir de novo. Então, este ritmo, qual ritmo? O ritmo sincopado. O que é ritmo sincopado? Ele está deslocado o tempo, não está no primeiro tempo, está no segundo, ou segundo e quarto tempo. Se for acentuado por instrumentos que não produzem notas, acentua mais o efeito ainda. Se eu fizer o ritmo sincopado ali no piano, tem efeito ruim para o organismo? Tem. Esse ritmo, se fizer o ritmo assim com os dedos, já tem efeito. Certo? Entendido? Mesmo sendo tocado na igreja, mesmo se dito que é por alguém consagrado, o efeito vai ocorrer. É fisiológico. O que pode diferenciar é a intensidade de um organismo para outro. Aqui é serotonina. Você já sabe o que é, né? Também no tronco cerebral, secretam serotonina. Controle do sono-vigília, o humor, né? As emoções, nós já falamos isso. Esse é o local de ação de antidepressivos, como fluoxetina, o qual aumenta os níveis de triptofano e, consequentemente, de serotonina. Tá? Então, está aí. Esses são os núcleos da RAF, que estão aqui no tronco cerebral. E eles também enviam
neurônios para vários locais, do sistema límbico e do córtex também. Por isso, quando a gente diz que inibem a mente, é porque inibem mesmo. Ah, mas se eu for na igreja, lá na igreja também inibe. Qualquer lugar. Ah, mas se eu colocar o nome de Deus, ele não vai, o nome, a palavra de Deus, não vai impedir desses efeitos serem feitos no organismo. Pelo contrário, é profanado o nome de Deus. E aqui, de novo, ó, tá? Todos são núcleos e que eles... Aqui é a nossa mente, lembra? Vejam que todos eles têm influência desses neurotransmissores na nossa mente. Pode alertar, pode produzir memória e tal. E isso é o normal. Mas quando estimulado demais, causa problema. Aqui, ó, nós já falamos definições. Aqui, ó. Isso aqui, depois, se vocês quiserem, amanhã eu posso deixar ali como última coisa um resumo. Quais são as características da música profana que não agrada a Deus e quais são as características da música sacra, aquela que agrada a Deus. Com isso, nós terminamos. E vamos passar para as perguntas. Mas antes das perguntas, nós vamos fazer uma oração. Tá certo? Eu já vi que vocês gostam de fazer a oração ajoelhados, então vamos fazer a oração ajoelhados. Santo, santo e bondoso Deus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir mais uma vez os malefícios de ritmos, de músicas que podem fazer mal ao nosso organismo. Obrigado, Senhor, por sabermos disso. E agora precisamos mais uma vez da pessoa do Espírito Santo agindo em nossa mente para podermos controlar nossas emoções erradas, negativas, e poder fazer uma adoração verdadeira a Ti, para que nosso organismo também funcione melhor. Ajuda-nos a escolher, a fazer, a praticar, a escutar, a cantar somente a música que agrada a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém.